prazer estarmos novamente juntos. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo. Nossos vídeos aqui no canal são quartas e sextas-feiras, mas os últimos vídeos eu tenho produzido eles, não são mensagens faladas, pregadas por mim no caso. E hoje eu estou fazendo mais uma reflexão com vocês. Vocês vão dizer, bah, mas de novo, mas o que eu vou fazer se o cara é uma inspiração que dá para fazer uma faculdade só sobre esse personagem, o rei Davi? Você vai dizer, mas de novo? Não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo, porque o Espírito Santo ele sempre renova a palavra. O Espírito Santo ele sempre traz algo novo que você, mas eu nunca tinha parado para pensar. Você vai vir isso na sua cabeça. Esse sujeito ele nos dá uma lição, uma aula sobre muita coisa. Uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus que foi dada e cumprida tantos anos depois. Ele recebeu uma palavra em pleno reinado do rei Saul. Davi recebe uma palavra, uma unção. Ele é ungido depois que o Senhor rejeita a Saul. E Samuel o unge. E seus pais, seus irmãos e talvez alguns vizinhos, todos eles viram. Alguém deve ter falado. A palavra não diz em que altura Saul soube que Davi era ungido rei em lugar dele. Porque a palavra, quando Davi vence o gigante e começa a vencer as demais guerras, as mulheres começam a cantar. Saul venceu seus milhares, mas Davi venceu seus 10 milhares. E isso desperta inveja. E ele diz, mas o que falta além do reino? A partir daí Saul já não olha com os bons olhos. Embora temesse a Davi por ver que o Senhor era com ele, Saul passa a ser ferrenhamente um perseguidor de Davi. E como rei, ele acreditava na sua inocência, vamos dizer assim, que ele ia conseguir matar. Afinal, ele era rei. Se ele não matasse, ele mandava alguém matar. Porém, mas o que eu quero despertar nesse momento não é toda a história em si de Davi, mas é um fato de que Davi fugiu. A palavra de Deus diz, fugir da impureza, certo? A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas da impureza você deve fugir. Se você tem um problema, se você homem tem um problema com o sexo oposto, não se exponha, não tente bancar o forte, o poderoso, que você não vai conseguir resistir. Mais cedo ou mais tarde você não vai resistir. Vê casos de pastores que caíram na questão sexual. A gente diz assim, e nós muitas vezes precisamos fugir. Como diz, do diabo, dos demônios, nós não fugimos, nós resistimos pelo nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu. Mas do pecado a gente tem que fugir. De situações, às vezes você talvez esteja passando, não seja nem pecado, mas uma situação. De repente você está vendo, uma área perigosa na sua cidade, como tem várias aqui na minha cidade, em Pelotas. Você não vai passar. Você não vai passar por essa área, porque sabe que você está vendo alguém daqui um pouco, não precisa nem estar armado, mas o sujeito está numa área que é propícia a um assalto. Você não vai passar. Eu não passaria nem de carro. Se o Espírito Santo me avisar, se eu notar que existe algo e Deus está me mostrando, eu não vou insistir. E assim é a nossa vida. Quando Deus nos mostra, é hora de fugir. Fazia parte do treinamento de Davi. Fazia parte do treinamento essa fuga. Quem seria Davi se daqui um pouco o rei Saul tivesse tido um infarto, tivesse caído morto
e ele já ungido iria para o reino. Eu faço uma pergunta para você. Davi e Jonatas foram aliados, foram amigos. Agora eu pergunto para você, se Jonatas não tivesse sido morto na guerra, no embate final junto com seu pai e com seus outros irmãos, eu pergunto, como que Jonatas conseguiria estar abaixo de Davi, sendo que o rei anterior era seu pai? Eu creio que o Senhor arquiteta tudo desde o início. Ele tem o controle sobre a situação. E talvez você esteja vivendo um momento de fuga. Às vezes as pessoas falam, pare de fugir. Mas a fuga de Davi para salvar a sua vida foi um trabalho de Deus no seu coração, foi uma humildade. Ele que se projetou matando o gigante filisteu, acaba correndo para onde? Para Filistia, para o meio dos filisteus, e acaba sendo um soldado do rei Aques, o rei filisteu. Ele acaba entrando nessa vida de guerreiro de um povo que outrora era seu inimigo. E aí como é que fica? Mas ele fugiu, ele teve que fugir. Há momentos na sua vida de fugir, há momentos na sua vida de pular. E como ele se fez de louco diante de Aques, a primeira vez que ele foi para os filisteus, ele se fez de louco e babava. Às vezes você tem que se fazer de louco também. Tem que se fazer desentendido. São estratégias que muitas vezes vão salvar a nossa vida e vão salvar situações que poderiam ser perdidas. Há pessoas que pensam assim, eu falo direto, aqui nós usamos o termo, falamos na lata, falamos na cara, falamos direto para a pessoa. Você tem que ter sabedoria, porque se você fizer isso sempre, você vai ter muitos problemas, porque nem sempre é momento de falar. Às vezes você precisa ocultar algumas coisas, até mesmo para sua esposa. Ninguém veio me acusar aqui, mas eu estou dizendo exatamente que às vezes você tem que ocultar da sua esposa, para não gerar. Já pensou se eu for falar para minha esposa tudo que passa na minha mente, um monte de besteira, um monte de coisa que Satanás coloca na minha mente, e eu expulso em nome de Jesus? Ela ia ficar apavorada. Tem aquele cara da internet que diz assim, sou pior do que você pensa. E realmente, a nossa carne é pior. É pior do que qualquer outra pessoa possa pensar. Às vezes nós passamos uma imagem, eu que nasci e criei no meio evangélico, às vezes parece que é um santinho. E às vezes as pessoas ficam decepcionadas quando a gente age, às vezes responde alguma coisa que não deveria, ou age diferente daquilo que eles esperam. Muitas vezes nós frustramos a expectativa das pessoas. Eu diria para você o seguinte, que você não deve se preocupar com isso. Nós, quando somos mais jovens, a gente tem essa tendência de querer 100% de apoio das pessoas. E como diz um amigo nosso também da internet, ele pega e diz assim, já está com mais de 50 anos, ele não está muito preocupado mais em encantar as pessoas, em querer agradar as pessoas no que ele diz. E assim nós estamos, a gente vai criando experiência na vida. E Davi precisava criar uma experiência, criar um conhecimento. Afinal, poderia ser um fracasso o seu reino, certo? Ele precisou fugir, se meter nos filisteus, guerrear, e no final ele encontrar Saul mais de uma vez e ele dizer assim, não vou matar o ungido do Senhor. Quem pode tocar no ungido do Senhor e permanecer firme? E ele
fez isso aí e ele foi temente a Deus até que o Senhor tirou a vida de Saul. E eu pergunto para você hoje também, qual é o pior inimigo da sua vida? Aí você vai dizer para mim rapidamente, diabo. E eu digo, não, é você mesmo. Nós somos nosso pior vilão, nosso pior inimigo. Que quando nós falamos da impureza, na verdade, nós estamos dizendo o seguinte: são as obras da carne. Satanás sai em nome de Jesus, com a autoridade que nós temos em Cristo. A nossa carne, ela sai com arrependimento, ela deixa de funcionar através do jejum. E a partir de janeiro agora eu quero fazer o jejum. Eu estou com o propósito de fazer um jejum de 3 dias. Eu nunca fiz nem de 1, que dirá de 3. Mas teve uma fase na minha vida que eu fiz muito jejum. E eu acredito hoje que parte de hoje, 2025, quase 26, até hoje eu esteja colhendo fruto daquele jejum lá do passado, de 90 e poucos, quando eu jejuava seguido, pelo menos uma vez por semana, com certeza. E não jejuava até meio-dia, jejuava até pelo menos umas 6 horas da tarde, por aí, mais ou menos. Às vezes até o café da tarde. Eu nunca jejuei de 24 horas. Minha esposa já fez vários desses. Eu agora quero ver se eu faço algo radical para educar minha carne. Porque eu não gosto de academia. Antes que você pergunte. E jejum é uma dificuldade. Principalmente quando o cidadão já tem excesso de peso. E rejeitar as obras da carne. Tudo isso que eu quero fazer, e o próprio jejum, é uma reeducação da carne, do corpo. Quem sabe até isso me desperte para eu fazer academia. Eu tenho simulador de caminhada em casa, mas também não estou usando. Então por isso que eu digo, dominar a sua carne é mais difícil do que vencer a Satanás e seus demônios. Você vai dizer, mas eles estão por trás também. É verdade, eles estão, mas eles instigam aquilo que você possui dentro de você. Então quem sabe você precisa fugir. Talvez você esteja recebendo essa palavra hoje, porque você está brincando como Sansão brincou. Sansão começou, se me amarrar com cordas novas, eu serei como qualquer um. Começou a dar aquelas historinhas, até que depois de tanto falar, Dalila conseguiu descobrir o seu coração e ele se tornou um cego. Ele foi cego. Primeiro ele era um cego espiritual que brincava com o pecado, que brincava com a carne. Agora ele se tornou um cego fisicamente falando. E no final terminou se suicidando. Então, encerrando essa nossa palavra, eu digo para você: fuja do pecado, fuja da impureza, fuja das obras da carne. Fuja dos perigos que você está vendo e peça para o Senhor livrar você da tentação. Essa é uma oração válida. Peça para Ele abrir os olhos, peça para o Espírito Santo abrir os olhos de você e para que você consiga ver uma projeção para frente, onde há o perigo. Quem sabe um relacionamento de trabalho, quem sabe um relacionamento empresarial poderá ser uma cilada. O Senhor está na frente e Ele conhece o futuro. Então pede para Ele que Ele vai mostrar e você vai poder vencer e conquistar e ter a vitória no nome de Jesus. Amém.